Mas, na verdade, é como em relação a tudo na vida. Quem faz a arquitetura são os 99% que não são conhecidos e em que vocês agora aparecem, o vosso nome aparece neste prémio, mas na verdade vocês fazem parte dos arquitetos desconhecidos. E esse mundo é que é interessante perceber que dia a dia é que vocês têm, que problemas é que vocês têm que resolver, não são contratadas para, ou não entram em concursos para fazer a Casa da Música ou o Centro Cultural de Belém. Portanto, na verdade, vocês acabam por intervir muito mais, vocês, em sentido lato, muito mais na cidade do que os grandes arquitetos que fazem um projeto que pode ser, enfim, pode ser marcante e pode definir muita coisa na cidade, mas é preciso que haja lá os outros todos, não é? Eu, no meu caso, eu gosto imenso de reabilitação e não tenho propriamente muita vontade em fazer edifícios de raiz. Acho muito mais desafiante existir uma ruína, existir uma casa que, por alguma razão, tem que ter algum melhoramento. Acho um desafio muito mais interessante. E acho que, de futuro, é um tipo de especialização que vai ser extremamente importante, porque o parque habitacional está degradadíssimo, cada vez há mais reconstrução e também cada vez há mais gente a fazer má reconstrução, sem respeito pelos materiais. Explica lá isso, o que é que fazem? Porque não têm respeito pelos materiais, depois escolhem coisas que são quase mimetismos. Por exemplo, posso dar o exemplo de caixilharias com aqueles quadradinhos que é fazer de conta, não é? Eu acho que não se tem que fazer de conta, tem que se melhorar a qualidade de vida das pessoas, pôr o edifício a funcionar melhor e escolher soluções modernas que funcionem sem ter que parecer o antigo, não é? Sem haver quase aquele pastiche que acaba por acontecer, não é? Mas acho uma área muito interessante, a área da reabilitação, e que até agora os projetos que me têm surgido, desde o 6º ano em que fiz o projeto, que também incluía uma parte que era a reabilitação, são nessa área, na área da reabilitação, e acho extremamente importante e acho que é uma especialização de futuro que vai ter muito a dizer em termos das cidades voltarem a ter os seus centros um bocadinho mais habitados, porque os centros históricos estão abandonados. No Porto acontece a mesma coisa que em Lisboa. No Porto são escritórios e pronto, chega-se às 7 da tarde e não se passa nada na rua. Porque as casas não têm condições para as pessoas viverem com conforto, é isso? São tipologias em que as casas de banho ainda são fora quase fora, eram coisas que eram acopladas assim num cantinho, porque os hábitos eram completamente diferentes e porque foi só naquela altura em que se obrigava a ter uma casa de banho. E existem milhares de edifícios desse género no centro histórico. E que são recuperáveis? São todos recuperáveis. Por princípio, pode estabelecer como princípio que todas as casas são recuperáveis ou casas que não têm recuperação possível? Acho que qualquer casa é recuperável. Qualquer casa é recuperável. Agora é uma questão de custos, não é? E é muito caro recuperar uma casa no centro histórico? É mais caro. Mais caro do que construir de raiz? É, sem dúvida. E porquê é que havemos de reconstruir e fazer, portanto, uma coisa mais cara? Eu sinto que é pelo respeito pelo que existe. Deve-se respeitar aquilo que existe e, por exemplo, numa rua em que existe uma traça, existem fachadas em que respeitam uma traça original, em que marcam uma época, não devemos de forma alguma desvirtuar. Está de acordo? Sim. E já trabalhou também? Tem trabalhado também em reabilitação de edifícios? Não. Não? Não. Por acaso não têm aparecido projetos assim, apesar de eu também achar mais interessante pegarmos numa pré-existência e trabalhá-la. Mas têm aparecido projetos novos de raiz. Estive a fazer agora para a Câmara de Espinho, juntamente com o arquiteto Carlos Sarria, um pavilhão desportivo. Também realizaram agora o ano passado uns campos relevados sintéticos. Vamos fazer também uns equipamentos de apoio, uns balneários, aquelas coisas. E fiz também um conjunto de habitações, custos controlados. Não é habitação social, mas é custos controlados, que é para ver se mantém os jovens. Mas é construção de raiz, é? Construção de raiz. Quando vocês veem, estou a pensar em Espinho, estou a pensar em imensos sítios com mar perto, aqueles prédios, aquelas posso dizer, aquelas situações horríveis em que há prédios que foram feitos nitidamente sem intervenção do arquiteto. O que é que vocês têm vontade de fazer aí? Não pensam em reabilitação? Não. Pensam mais no género, vamos deitar abaixo? Completamente. E a nossa costa vai sofrer nos próximos 10 anos um recuo brutal.
As pessoas não têm consciência ainda de como as coisas vão mudar nos próximos anos. Em termos ambientais, é isso que quer dizer? Vai sofrer um recuo muito rápido. E o que é que vocês propõem? O que é que pensam que vai ter que acontecer? Às vezes a vontade é arrasar, não é? Arrasar tudo o que existe na costa, não é? Só que é lógico que nós temos, por exemplo, a questão das torres de Ofir, que vão ser demolidas mais tarde ou mais cedo, porque foram construídas mesmo em cima da praia. E é perigoso. E se não forem demolidas, é muito perigoso. Não é uma questão só de estética. Não é uma questão de estética, é uma questão de segurança mesmo. E se não forem demolidas, o mar vai encarregar-se de o fazer. E como esse caso, existem variedíssimos casos ao longo de toda a costa. O próprio Algarve, que foi construído com muito poucas preocupações. Já existem piscinas de hotéis que já desapareceram pela faleza abaixo. E é preciso as pessoas estarem um bocadinho conscientes de que muita coisa vai mudar. E aí os arquitetos têm um papel importante? Ou não? Porque, quer dizer, há legislação para isso, não é? E cada vez, supõe-se que cada vez haverá mais. Mas... Não, é mais os planeadores, a gente que está ligada ao planeamento, e os urbanistas e planeadores de território que estão mais ligados a essas problemáticas. O problema é sempre o mesmo, é sempre tentar implementar todos os regulamentos que são feitos, que muitas vezes se contornam. E se permitem depois que as coisas sejam feitas e depois... Como é que se contorna? Quer dizer, isso é uma coisa que passamos a vida a dizer, não é? Que os regulamentos existem, mas depois são contornados, enfim. É mais complicado aqui a Sílvia falar no assunto visto de trabalho numa Câmara. Por acaso não estou relacionada com essa parte, o licenciamento, essas coisas, não. É um gabinete à parte, é mais mesmo um projeto de arquitetura. Isso é mesmo verdade assim? É. É? Eu acho que sim. Porque muitas vezes há pequenas linhas que se consegue... Eu acho que tudo que está ligado ao direito, há sempre alguma coisa no direito fora de sítio, não é? Que faz interpretar de outra forma e que depois permite dar a volta à coisa, não é? Então nos regulamentos acontece muito isso. Eu acho que os regulamentos são extremamente restritivos e depois obrigam as pessoas quase a ter que dar a volta. Não é que dar a volta, acabam quase... É um efeito quase perverso, não é? Pois. Enquanto se fosse muito mais permissivo em algumas situações e houvesse uma colaboração muito maior e muito mais atenta das coisas que estão a ser feitas, se calhar podiam surgir coisas com mais consciência, feitas com mais consciência. Que projeto é que a Sílvia gostava de fazer? Havia alguma coisa ou alguma área em que gostasse? Era isto que eu queria fazer, pronto. E se tivesse possibilidade, se me dessem condições para isso, fazer. Ou eu gostava de criar condições para isso. Bom, é tal coisa que estava a dizer há bocado, as coisas foram surgindo e eu sinto-me bem com o que estou a fazer, por isso gosto de fazer arquitetura de raiz, também gosto da recuperação. O importante para mim é continuar a arquitetura, continuar a trabalhar, continuar a criar coisas, porque no momento em que, aquela coisa que a Ana estava a dizer, quando temos um projeto que demora 2 ou 3 anos a andar para a frente, começamos a sentir estagnadas, não estamos a fazer, não é, a criar, porque a parte que mais gostamos na realidade é a parte criativa. Não é? Gostava de construir uma casa para si? Desenhar uma casa para si? Sim. É? Um dia. Tem ideia de como é que seria? Ainda não, porque tenho consciência que não vai ser já, não é? E depois, quando for, vai ter tudo a ver com que vida que eu tenho na altura, não é? O momento, não é? Porque quando criamos para, seja que cliente for, se for uma pessoa, não é? Não estamos a falar de um grupo de pessoas ou de uma cidade. Quando falamos de um cliente, vamos contra os gostos dele, não é? É o que nós tentamos. Vamos contra, não, vamos sim, de encontro depois. Sim.